O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe traz um relato diretamente de Yerevan. Coluna aberta. Bem, pessoal, semana retrasada já gravei o programa aqui da Armênia, né? Estou gravando aqui esse áudio no dia 27 de abril e eu vim para a Armênia para fazer um curso, né, de imersão de 2 semanas. Foram 2 semanas muito intensas. Eu postei bastante coisa para vocês no Instagram, inclusive. Se você não me segue, procura lá, Felipe Figueiredo XV, tudo junto, Felipe com I. Nesse período, né, nós tivemos o 24 de abril, que é o dia da memória do genocídio armênio, né? Então eu tive a oportunidade de estar na procissão, né, do dia da memória do genocídio, visitei o memorial do genocídio e nesse curso nós tivemos a oportunidade, eu estive aqui com outros jornalistas e nós tivemos a oportunidade de conversar com diversas pessoas em posições de liderança aqui na Armênia, intelectuais, ministros, lideranças da sociedade civil, enfim, tivemos aulas, palestras, conversas, foi muito interessante, muita coisa que acho que vai ser muito produtiva aqui no Xadrez Herbal, para vocês ouvintes do Xadrez Herbal, no longo prazo, inclusive, né? Coisas que a gente aprende, coisas que conhecimento, né, que a gente adquire que durante o tempo vai sempre retornar aqui quando a gente fala de Armênia, quando a gente falar de questões ligadas à Armênia e ao Cáucaso, né? Porém, para esse programa aqui, eu acho que tem 3 coisas, né, muito interessantes, muito valiosas da gente trazer para cá, que são coisas que impactam, né, a atual situação, o atual contexto na Armênia, no Cáucaso e que tem ligações com eventos globais. A primeira delas é, obviamente, a situação com o Azerbaijão e o bloqueio da República de Artsakh, né, a região independente do antigo Oblast de Nagorno-Karabakh do período soviético, né. A gente já comentou esse assunto aqui, que após, né, a guerra de 2020, pelo acordo, né, que encerrou o conflito do cessar-fogo, nós temos a presença de 2.000 tropas de paz russas e a necessidade de manter um corredor aberto, o corredor de Lachin, ligando a região de Artsakh, onde residem mais ou menos 120.000 pessoas, à Armênia. E o Azerbaijão, desde dezembro de 2022, não cumpre isso, mantém Artsakh bloqueada, e no início de fevereiro o Azerbaijão inclusive foi condenado na Corte Internacional de Justiça por estar violando esse acordo que o próprio Azerbaijão assinou e que o bloqueio deveria ser levantado, né? Pois bem, nessa semana, na verdade, nós tivemos um agravamento da situação, tá? Porque além do bloqueio, né, causado pelos, muitas aspas, né, manifestantes do Azerbaijão, que na verdade são pessoas colocadas lá pela ditadura do país e que não são manifestantes, são pessoas ligadas ao aparato de Estado do Azerbaijão, na maioria dos casos, o Azerbaijão agora colocou um checkpoint, tá? Com instalações, construiu um ponto de controle, tá? No corredor de Lachin, o que viola ainda mais o acordo, né? E agrava a situação do bloqueio. E essas mais de 100.000 pessoas que estão em Artsakh sob bloqueio estão com problemas para abastecimento de energia elétrica, de gás, de alimentação. Então isso viola uma série de direitos humanos. Esse não é entendimento meu, esse não é entendimento do Xadrez Herbal, esse é o entendimento da Corte Internacional de Justiça, né, que isso viola, por exemplo, o direito à educação das crianças, tá? E mais grave ainda, nós temos organizações como, por exemplo, a Genocide Watch, né, uma ONG, como o Instituto Lenkin, que colocam, né,
um alerta, um alarme para a questão de uma tentativa de limpeza étnica pelo Azerbaijão, que o projeto do Azerbaijão é expulsar essas pessoas da região, forçar a retirada das pessoas dessa região, deixando essa região homogênea. Novamente, estou referenciando, tá, quem está fazendo esses alertas. E, inclusive, né, considerando que nós temos uma audiência, felizmente, muito ampla e muito diversa no Xadrez Herbal, né, ouvintes nossos que são das áreas de direitos humanos, direito internacional, que são da área do judiciário, enfim, que puderem divulgar essas questões, que puderem compartilhar essas questões, porque nós estamos falando de um país violando flagrantemente uma decisão da Corte Internacional de Justiça sem grandes consequências, tá? E isso pode criar um precedente, né? Pode abrir um precedente perigosíssimo, né? Quando a gente olha, né, para a história recente, a grande violação do direito internacional foi a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos, violando, né, a soberania de um país e sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, embora o governo dos Estados Unidos tenha tentado, ou seja, o governo dos Estados Unidos fez exatamente o que não lhe foi autorizado a fazer. E nesses anos todos, né, quando os Estados Unidos violam o direito internacional, quando a Rússia viola o direito internacional, sempre se fala o quê? Mas é a maior potência econômica do mundo, é a maior potência militar do mundo. No caso da Rússia, é a maior potência nuclear do mundo. No caso do Azerbaijão, nós estamos falando agora não mais de uma situação de uma das grandes potências mundiais, mas abrindo um precedente até mesmo para um país relativamente pequeno, com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, uma ditadura familiar ali na região do Cáucaso, aqui na região do Cáucaso, melhor dizendo, e que não existem consequências, especialmente porque o assunto fica travado no Conselho de Segurança da ONU, onde poderia, por exemplo, ter sanções contra o Azerbaijão. Vamos lembrar que nesse momento, né, infelizmente, não interessam para as grandes potências, quase nenhuma, você ter sanções sobre o Azerbaijão. Especialmente pelo fato de que o Azerbaijão, como exportador de hidrocarbonetos, de petróleo e gás, inclusive, né, a gente já comentou aqui, programas atrás, né, que a Europa aumentaram o seu consumo de hidrocarbonetos de países como Bulgária, Turquia e Azerbaijão. São países que são uma espécie ali de laranjas dos hidrocarbonetos russos, tá, para contornar as sanções. Então, o Azerbaijão, né, recentemente nós tivemos um encontro entre o ditador Aliyev e a Ursula von der Leyen, né, da União Europeia, assinando um contrato poupudíssimo de fornecimento de gás e petróleo. Então, assim, não é interessante para os russos, não é interessante para a União Europeia, né, que o Azerbaijão, por exemplo, sofra grandes consequências por essa violação do direito internacional. E essa notícia do checkpoint aqui causou bastante repercussão, porque nós, brasileiros, eu digo nós porque a maioria dos ouvintes, a imensa maioria dos nossos ouvintes são brasileiros, nós moramos, nós residimos, nós nascemos em um país de dimensões continentais. Aqui, gente, as distâncias, né, as questões são muito próximas, tá? Então, eu tive a oportunidade de visitar a linha de contato, tá? Eu estive literalmente a menos de 1 quilômetro de um posto militar do Azerbaijão na fronteira. E não é que para fazer isso nós tivemos que correr grandes riscos ou fazer algo, né, um deslocamento muito específico, não. Tá? No fato de você estar num vilarejo armênio, tá, perto da cidade de Goris, no sul do país, nós estávamos, inclusive, eu vou postar mais sobre isso no Instagram, em Goris, nós estávamos no mesmo hotel em que a missão europeia, né, a missão da União Europeia para a Armênia. Nós tivemos a oportunidade de conversar em off, inclusive, com representantes da ONU que estavam lá. As distâncias são muito pequenas, tá? Então nós estávamos lá em Goris, você pega um carro, vai para um vilarejo da fronteira e na colina adiante você tem o Azerbaijão, tá? Então, por que eu estou citando isso? Porque
existe uma sensação, né, de uma escalada iminente, de um ataque iminente, de uma retomada de uma ofensiva pelo Azerbaijão, porque o Azerbaijão está flagrantemente, repito, violando o que ele mesmo assinou. Então, se ele não está cumprindo o que foi acordado, né, o que impede uma nova ofensiva, por exemplo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? A situação é de muita tensão, a situação é muito complicada para as pessoas em Artsakh. Você tem esse alerta de tentativa de limpeza étnica e essa flagrante violação da decisão da Corte Internacional de Justiça pelo Azerbaijão em relação ao corredor de Lachin. A segunda questão é a Rússia. Né? A Rússia, durante muito tempo, é a garantidora da segurança da Armênia. Nós temos a Organização Tratado de Segurança Coletiva, nós temos a base militar russa aqui na Armênia, em Gyumri, que é a maior base militar russa fora do território russo. Nós temos a presença dos 2.000 soldados russos na região de Nagorno-Karabakh. Porém, desde o final do ano passado, existe uma sensação de traição na sociedade armênia em relação aos russos. Tá? Por quê? Né? Nós tivemos incursões do Azerbaijão em território da Armênia, não mais em território de Nagorno-Karabakh, em território da Armênia propriamente dita. Né? E a gente comentou isso aqui no programa. Né? E aí a Armênia buscou auxílio militar russo no âmbito da Organização Tratado de Segurança Coletiva, que é a aliança defensiva, né, entre 6 países soviéticos, e a Rússia se fez desentendida. Né? Então, desde esse episódio, existe essa sensação de traição em relação aos russos, né, de que as tropas do Azerbaijão cometeram violações, estão tomando posições dentro do território armênio. Nós tivemos mortos, inclusive, né, infelizmente, nessas incursões, e a Rússia não fez nada, a Rússia lavou as mãos. Tá? Eu conversei, por exemplo, com o prefeito, né, o chefe, o administrador principal ali da região de Ter, tá, que é bem perto da fronteira, é a mais perto da fronteira, e o cara, ele estava simplesmente indignado, tá, com os russos, dizendo que os russos viram tudo, não fizeram nada, enfim. Então, existe um sentimento de traição em relação aos russos em diversos pontos, em diversos setores da sociedade armênia. Ao mesmo tempo, existe a sensação de que ruim com a Rússia, pior sem eles, porque não teria uma alternativa de médio prazo, nem de longo prazo, talvez. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso significa que a Armênia tem buscado diversificar e intensificou essa diversificação de parceiros nos últimos meses. A gente comentou muito na época, alguns meses atrás, né, as conversas entre a Armênia e Irã, porque o Irã vê uma eventual incursão do Azerbaijão no território da Armênia como uma ameaça à sua própria segurança. Tá? Nós temos agora também uma intensificação de relações com a Índia, tá? Com fornecimento de material bélico, fornecimento de know-how em relação com o governo indiano. Tá? Então, está um cenário bastante dinâmico nesse sentido, com a busca por opções, ou melhor dizendo, talvez complementos às garantias de segurança russas, já que nós temos aí 6 meses, 8 meses mais ou menos, desse sentimento de traição, né, dos armênios se sentindo traídos pelos russos. E o terceiro, né, assim, repito, estão sendo 2 semanas muito intensas aqui na Armênia. Né? Está sendo bastante cansativo, inclusive, porque toda hora tem atividade, toda hora tem alguma coisa. Então tem muita coisa legal para contar para vocês, para trazer para vocês. E, claro, quando eu falo do Azerbaijão, quando eu falo da Rússia, quando a gente fala de segurança, né, é um cenário de tensão, claro, né? Mas, ao mesmo tempo, e essa é a terceira questão que eu queria trazer para vocês, a Armênia está passando por um momento muito vibrante do ponto de vista da sua economia. Né? No ano de 2022, a Armênia foi, segundo a FMI,
o quarto país que mais cresceu no mundo. Tá? O PIB da Armênia cresceu cerca de 12%. E por que isso? Aí é o que eu quero trazer um pouco aqui para vocês. Tem muito a ver com um efeito colateral, digamos assim, da guerra na Ucrânia, tá? Da invasão russa da Ucrânia. Porque a Armênia já vinha num período de crescimento econômico. A Armênia, como não tem grandes recursos naturais, como por exemplo o Azerbaijão, ela tem buscado trazer, por exemplo, empresas de tecnologia, né, trazer incentivo à criação de startups, ou seja, busca construir ali uma vantagem em setores, por exemplo, de inteligência artificial, de você ter setores ali de TI aqui, por exemplo. Então, ela já vinha num crescimento econômico, repito, muito ligado a essa questão de tecnologia, para compensar, né, essa ausência de grandes riquezas naturais. Não que não tenham riquezas naturais aqui, mas, né, nada em grande escala, como, por exemplo, no caso do Azerbaijão. E o que isso tem a ver com a guerra na Ucrânia? Né? Com a guerra na Ucrânia, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, muitos russos vieram para a Armênia. Tá? Atualmente são mais de 100 mil. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de russos, no mínimo, passaram pela Armênia. E mais de 100 mil ficaram. E é um perfil interessante dos russos que vieram para a Armênia. Por quê? Os russos que têm grana, né, que saíram, que fugiram da Rússia, e aí quando a gente fala fugiram da Rússia, pode ser, nós temos dois perfis, né, principalmente, um deles é o do homens jovens que fugiram do alistamento militar obrigatório, né, do serviço compulsório na guerra, e o segundo é de profissionais que têm empresas, pequenas empresas, ou que trabalham com empresas que trabalham com empresas do dito Ocidente. Então, empresas que poderiam sofrer sanções, ou pessoas, né, que trabalhavam em empresas possivelmente sancionadas, então que para continuar exercendo suas atividades profissionais, buscaram outro país. Então, são profissionais normalmente altamente especializados, muitos deles engenheiros, pessoas de TI, e pequenas e médias empresas que simplesmente saíram da Rússia. Então, pessoas que trouxeram suas empresas para cá com um pequeno número de funcionários, porque, por exemplo, prestavam serviço para alguma empresa alemã, né? Então, não poderiam continuar fazendo isso da Rússia, então vieram para a Armênia. E o perfil desses russos que estão aqui, desses mais de 100 mil russos que estão aqui, é muito interessante. Por quê? Os russos que têm recursos, que têm dinheiro, né, eles foram para destinos, por exemplo, como Emirados Árabes Unidos. Tá? A gente comentou recentemente, por exemplo, da Indonésia, né, Bali está cheia de russos e de ucranianos. Os russos, os homens jovens, mais pobres, que estão no começo da sua carreira profissional, que simplesmente querem evitar o alistamento compulsório para a guerra, entraram num carro e cruzaram a fronteira, né, com Geórgia e com o Cazaquistão. Então, quem veio para a Armênia? Especialmente pessoas de classe média, russos, com famílias. Então, que estão realmente se assentando na Armênia. Estão criando laços, estão desenvolvendo atividades, estão participando da sociedade civil. É um perfil muito particular. E isso era facilitado pelo fato de que os russos podem vir para a Armênia sem a necessidade de passaporte ou de visto. Tá? Você tem uma facilitação da viagem. Então são russos que vieram para cá para trabalhar aqui em empregos de boa remuneração, empregos especializados. Muitos deles trouxeram suas empresas, muitos deles trouxeram capital para cá, trouxeram as suas poupanças, trouxeram, como eu disse, a sua própria empresa. Então, isso colaborou muito para esse crescimento de 12% no ano. E aqui em Yerevan, tá,
você sai, você vê muitos russos, você ouve russo toda hora nas ruas, e você consegue distinguir, né, as pessoas, né? Você vê ali muitas vezes, né, ali é um grupo de armênios conversando, ali é um grupo de russos conversando. Então a Armênia cresceu muito do ponto de vista econômico, especialmente como esse efeito colateral da guerra da Ucrânia e esse perfil muito específico de russo que migrou para cá. Isso foi muito interessante de aprender e de constatar isso aqui, né, desse perfil de russos com famílias, com crianças e tal. Outra coisa, né, ligada a esse crescimento econômico é a intensificação de relações comerciais da Armênia também com outros parceiros, né, porque a Armênia ela tem como principais parceiros econômicos, por exemplo, a Rússia. Porém, a Armênia ela tem um problema, né, que das suas 4 fronteiras, 2 estão fechadas, né, com a Turquia e com o Azerbaijão. Então, nós temos a fronteira com a Geórgia e a fronteira com o Irã. Então, o Irã tem se tornado cada vez mais um grande parceiro econômico e aliado regional da Armênia. Tá? E é muito curioso ver isso, né? Porque nós aqui no Xadrez Herbal, a gente sempre tenta desmistificar, né, vários estereótipos, várias visões superficiais sobre o Irã, sobre a economia iraniana, e aqui se vê isso muito na prática, né? Então, por exemplo, se você vai beber uma Coca-Cola, tá? Não é propaganda, né? Mas se você vai no mercado e tal, é muito possível que ela tenha vindo pelo Irã. Muitas vezes a latinha está lá em persa, inclusive, né? Café, né? Os armênios adoram café, né? Os armênios bebem muito café e você tem o jeito armênio de fazer café. Muito do café que se consome aqui entra pelo Irã. Não necessariamente é iraniano. Vejam, eu estou dizendo que o produto entra pelo Irã. Então, tem se tornado uma fronteira cada vez mais essencial para a Armênia e uma relação comercial muito importante. Então, resumindo, são essas 3 questões que eu queria trazer para vocês aqui, né? Até para não ficar um monólogo muito longo. Repito, muita coisa interessante. Se você acompanha lá no Instagram, você vê que eu sempre tento encerrar com os meus pequenos vídeos com um recado que eu vou repetir aqui, que é: visite a Armênia se você tiver possibilidade um dia. Sei que nós temos muitos ouvintes que são da comunidade armênia do Brasil, por exemplo. Então, é um país muito vibrante, é um país muito interessante, é um país muito bonito. Aqui se come muito bem, tá? Enfim, mas pensando no Xadrez Herbal, pensando nas nossas temáticas, especialmente nesse curto prazo, eu queria trazer essas 3 questões, né? A situação com o Azerbaijão, a situação do bloqueio, que é muito tensa, muito complicada e alarmante, tá? Essa não é uma palavra que a gente costuma usar com frequência aqui no Xadrez Herbal. A segunda questão é a relação de segurança com a Rússia, que hoje é muito dúbia, é muito complicada. E terceiro, esse crescimento econômico que bota a Armênia como a ideia é transformar a Armênia num grande polo de tecnologia, né? Como eu disse, para compensar, digamos assim, essa falta de grandes riquezas naturais. Então, por enquanto é isso. E, enfim, ainda terei um longo voo para casa e um grande beijo na mucosa do pulmão de todos vocês.